E eu, Capitão Fon, convoco bonitinhos e bonitões para uma viagem que pode mudar o significado de suas vidas. E vai ser, na minha visão, uma jornada completa, instrutiva, cheia de informação sobre adoção tardia, ou seja, de crianças acima de 7 anos de idade ou adolescentes. Será que você não seria um bom pretendente para adotá-las? Vamos falar sobre esse tema com a ajuda do juiz assessor da Corregedoria Geral da Justiça, Dr. Gabriel Pires de Campos Sormani, da assistente social Solange Rolo Silveira, essa bonitinha que está aqui, e da estudante Ingrid Cecília Felício. Boa noite a todos, obrigado por terem vindo. Boa noite, Rony, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Como é que pode um magistrado com idade para ser meu neto, não é? Muito obrigado, Obrigado Rony. por ter vindo, Muito querido. obrigado. Gabriel, hoje em dia muitas pessoas encontram na adoção uma alternativa, já que não podem ser pais biológicos, né? Como é que está essa questão, vamos dizer, adaptada à nossa própria cultura? Sim. Nós sentimos que a adoção no Brasil, ela vem melhorando, ela vem crescendo, ela é uma realidade. Muitas pessoas buscam a adoção não só por conta de uma questão de dificuldade biológica, mas muitas vezes as pessoas já tiveram seus filhos biológicos e buscam também. Outras buscam a adoção porque tiveram alguma história na sua própria vida relacionada com isso. Então, os motivos que levam as pessoas a buscar a adoção são muito diversos. A gente sente que isso tem melhorado bastante. Os números da adoção no Brasil têm melhorado, mas é necessário que eles melhorem ainda mais. É porque a burocratização para se adotar, meu Deus, 2 amigos meus, eu nunca vi tamanho sofrimento. Conseguiram. Sim. Mas depois de muito tempo, de muita luta. Sim. Meu Deus. Eu queria conhecer esse projeto. Adote um Boa Noite. O que é isso? Adote um Boa Noite partiu da nossa percepção. É algo que angustia todos os juízes da infância e juventude, todos os profissionais, como a Solange, que trabalham com infância e juventude, de vermos crescendo em abrigos crianças um pouquinho maiores e adolescentes que não voltam para suas famílias biológicas de origem, mesmo a chamada família extensa, tios, padrinhos, avós, pelos mais diversos motivos, e não são adotadas. E vão crescendo em abrigos que, por melhores que sejam às vezes as condições dos abrigos, e nem sempre são, não é o lugar ideal para elas. E isso angustia a todos nós. Então, é um problema que nós sentimos que tínhamos que atacar frontalmente de uma maneira inovadora e audaciosa. Então, a gente pensou nessa campanha Adote um Boa Noite, de incentivo à adoção tardia e desestigmatização desse tipo de adoção, e montamos um site, foi montado o site com apoio da agência de publicidade FNASCA, que fez tudo de forma absolutamente gratuita para nós e montou esse site profissional para a gente, e optamos por retratar essas crianças e adolescentes verdadeiramente, porque se você quer desestigmatizar, você tem que parar de esconder. Nós sentimos que estamos retratando essas crianças de maneira sensível, de maneira digna, crianças que estão lá colocadas de forma feliz, sorrindo, passaram todas elas por um estudo psicossocial prévio e autorização específica do juiz da vara. São crianças da vara da infância de Santo Amaro, aqui na capital, e da vara da infância e juventude do Tatuapé, aqui na capital. Então, é uma campanha de incentivo à adoção tardia acoplada a um projeto piloto com 2 varas, Tatuapé e Santo Amaro, e crianças verdadeiras que estão aguardando a adoção, que estão retratadas nesse site. Senhor, essas crianças querem ser adotadas, eu acredito nisso. Você podia dizer qual é o perfil desta criança? Então, Rony, as pessoas acreditam um pouco que as crianças, que elas entrem no abrigo, existe uma fantasia, né, de que a criança entra no abrigo recém-nascida e que ela fica no abrigo até os 18, 15, até os 18 anos. Não, as crianças entram de diversas idades nos serviços de acolhimento por diversos motivos. Então, hoje, o perfil da adoção tardia são grupos de irmãos
acima de 8, 9 anos e que a gente não separa o grupo de irmãos. Então, são crianças maiores, acima de 9 anos e grupos de irmãos. A Ingrid, esta bonitinha que está aqui, está esperando para ser adotada. Ingrid, como é que você imagina a sua família? A família que vai te adotar. Como é que você gostaria que ela fosse? Eu gostaria que a minha família que fosse me adotar me desse o afeto que meus pais verdadeiros não me deram. Educação, me desse bronca quando precisasse. E que também me faça crescer futuramente. O abrigo ajuda você a crescer futuramente, mas não é a mesma coisa de você estar com seus pais, com uma pessoa que vai dar apoio em você a vida toda. Lá no abrigo, eles têm várias crianças para se preocupar, então a atenção não é específica para você, mas eles olham sempre para você. Eu vou dizer uma coisa, depois desse texto da Ingrid, eu duvido que não vai aparecer uma quantidade monumental de pais adotivos para ela. Como é articulada? Se Deus quiser, Rony, é assim. Não é? Você tem irmãos? Eu tenho 5. 5 irmãos? Tá. Bom, olha, tem um número aqui que eu não sei até que ponto isso é mito ou é verdade. Gabriel, você vai desmistificar ou dizer, não, isso é verdade. Está escrito aqui nessa pesquisa que existem mais de 42 mil pretendentes a pais, enquanto há mais de 8 mil crianças e adolescentes à espera da adoção. Isso. Procede, Rony. Procede? Por que essa conta não fecha, então? Essa conta não fecha justamente porque a enorme maioria desses pretendentes busca crianças pequenas. Ah, o bebezinho busca e tal. bebezinho. E às vezes a maioria busca bebezinhos. E ainda tem um grande percentual que busca crianças um pouquinho maiores que os bebezinhos, 3, 4, 5 anos, mas não atende essa faixa de crianças maiores, né, a partir de 7, 8 anos de idade. Há alguns anos atrás, 6, 7 anos, eu sinto que a dificuldade de colocação dessas crianças em família substituta, em adoção, começava aos 5, 6 anos, já era bastante complicado. Isso melhorou, está melhorando. Eu diria que esse gargalo hoje foi para uns 7 anos e meio, 8. Sim. Né? Portanto, é um sinal que a gente está no caminho certo e isso tem que continuar melhorando cada vez mais. Posso continuar? Claro, aqui é papo comum, nós estamos aqui, estamos em casa. Então, eu acho que as pessoas também ficam um pouco com medo da história que a criança traz. Então, a adoção tardia traz um pouco isso, de que quanto menor, menos história essa criança tem e eu tenho que lidar com a história dela. Quanto maior, eu tenho que lidar com a história que essa criança tem, com esse adolescente tem. Ele não vem sozinho, ele vem com uma história. E aí, lidar com essa história do outro é muito difícil também para os casais. Então, a preparação para uma adoção de crianças mais velhas perpassa por isso. Perpassa pelo preparo do casal que quer ser pai e entender que este filho vem com uma história e ele acolhe essa história para construir a história dos dois. Então, por isso é essa dificuldade na adoção. Mas ela está aumentando. Mas olha, em caso de adoção, que tipo de apoio a justiça oferece para, vamos dizer, adaptação dessas novas famílias? Nesse tipo de adoção tardia, que a gente chama, é o nome que se popularizou e é fácil para todos. E é um nome até, de certa forma, às vezes criticado, porque a gente pergunta, tardia para quem? Né? Para a criança, né? Claro. Justamente. Mas esse é um tipo de adoção que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado do que na adoção de um bebê, justamente por isso que a Solange falou. Então, existe um estágio de convivência entre o adotante e a criança ou adolescente que tem que ser observado com bastante atenção e tende a ser um pouquinho maior do que o estágio de convivência normalmente dura para um bebê, até que eventualmente saia a sentença de adoção. E nós consideramos muito importante que mesmo depois da sentença de adoção, haja um acompanhamento pós-adotivo, né? Tanto por meio de grupos de adoção, existem diversos grupos de apoio à adoção formados por pais
que já adotaram, quanto no próprio fórum. Mas isso daí também depende da postura do pai e da mãe dos adotantes, que às vezes depois da sentença que decreta o final do processo, e a partir do que você já é o pai e a mãe da criança com tanto direito quanto o pai biológico era, Sim. de aceitar essa, digamos, continuidade de participação do fórum, porque muita gente pode às vezes achar que daí passa a ser uma intromissão, né? Então precisa da adesão. E esse acompanhamento é feito pela equipe técnica. Os fóruns têm uma equipe técnica composta por assistentes sociais e psicólogos concursados do Tribunal de Justiça. E é esta equipe que faz todo o acompanhamento desse estágio de convívência. Mas esses entraves todos que existem nos salões para adoção? Os entraves, eu acho assim, não é tanto da burocracia. Os entraves estão, Rony, da questão do perfil mesmo que o casal adota, que o perfil da criança que o casal deseja. Então, por exemplo, eu sou da vara de Santo Amaro. Santo Amaro fica na zona sul da capital. Então, assim, o casal vai lá e ele quer uma criança branca, até 3 anos, sim. Saudável. Ele vai demorar. Por quê? Porque é uma periferia, nós temos uma população miscigenada e então raramente a gente tem uma criança branca para adoção. Então nós temos uma criança, a gente brinca, nós temos uma criança brasileira. Que bacana isso. E aí assim, essa criança são filhos de quem? As pessoas que pedem o poder familiar ou que entregam um filho para adoção são pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade, onde as políticas públicas não chegam. Claro. Então você tem sim as crianças com sífilis congênitas, com uma série de questões. Então, se um casal projeta na criança adotiva um filho que ele biológico gestaria, que é uma criança saudável, isto não acontece na adoção e aí vai ficando. Entendi. Entendeu? Mas muitas vezes eu acompanhei o caso desses 2 amigos que eu falei, já está tudo certinho, já tinha escolhido, a menininha já tinha uma certa idade, está tudo certo, mas demorou muito. Demorou muito e eu não entendia por quê. Entraves aqui, aí vai, não sei o quê, assistente social, aí volta, aí o psicólogo. Olha, o cara ficou doido, mas acabou acertando. Eu acho que vale a pena insistir. No caso dele foi, me lembro o nome dela é Martinha, querida. Martinha. Ingridinha, o que você projeta para o seu futuro, Ingrid? Conta para o tio Rony. Se eu não for adotada? Não. Se você for adotada, se você não for, o seu futuro, como é que você imagina? Eu quero fazer direito. Eu quero estudar. Você quer fazer direito? Olha que legal. Tá bom? Olha aí, ó. Que carreira bacana. Não é? Então, gosta de ler, Ingrid? Gosto. Vai ser a Jurisconsultum Ingrid. Hein? Já pensou? Sim. Quer fazer direito? Eu quero trabalhar na vara da infância também. Quero lidar com casos igual o meu. Eu quero poder ajudar as pessoas. Poder sempre estar do lado dos meus irmãos. Para eles que precisar. Poder ajudar quem precisa na rua. E quero crescer, né? Eu quero ser um ser humano gentil com o próximo. Saber olhar para todo mundo. Que bonito, Ingrid. Eu vou dizer uma coisa. Eu acho que todos nós humanos, temos essa interdependência. Eu não acredito que ninguém seja autossuficiente. Todos nós dependemos uns dos outros. E se você quiser, de fato, estar bem com você mesmo, faça o bem a quem está do seu lado. Você está num caminho muito legal. Você vai ser muito feliz, pode ter certeza. Obrigada. Tio Rony está falando. Escreve, depois você cobra. Solange, segundo o Cadastro Nacional da Adoção, está aqui, a maioria dessas crianças possui irmãos, como é o caso da Ingrid. Como é que a Justiça faz? Ela luta para que eles sejam mantidos unidos? Sim, a gente luta para que eles sejam mantidos unidos. A Ingrid tem mais 5 irmãos, eles são uma família de 6. A gente não conseguiu a colocação dos 6 irmãos juntos. E aí a gente faz uma reunião
com eles. E a gente separa o grupo de irmãos a partir da avaliação psicossocial. Tá. E o que a gente vai atrás é de casais que se comprometam a manter o vínculo fraterno. Então, os casais vão se manter o contato. Então, numa adoção tardia, numa separação de grupos de irmãos, a gente tem que ter a abertura do casal para isso também. Isso é impedimento para o adotante, você acha? Olha, eu vou falar da nossa experiência atual. Com a campanha, porque antigamente quem adotava mais adoção de grupos de irmãos tardia e mantinha um contato eram as adoções internacionais, eram os casais estrangeiros. Hoje, a nossa vara com a campanha está vivendo uma experiência muito singular, que é você ter casais que foram em busca e que estão fazendo a adoção e estão se propondo a fazer, a manter o contato. Então, a gente está tendo crianças, adolescentes que estão tendo grupos separados, mas que os casais estão se conhecendo, estão se comprometendo, não com a gente, juiz, promotor, assistente social e psicólogo, mas com eles, com as crianças e com os adolescentes a manter o vínculo fraterno. Bom, o nosso magistrado já disse que depois dessa campanha as coisas têm, de fato, melhorado. Mas existe essa coisa burocrática, porque eu tive, inclusive, a oportunidade de participar em função de serem amigos meus, né? E a demora. Qual é o processo para aqueles que desejam, de fato, uma adoção? Que seja essa tardia. O interessado, via de regra, o interessado deve procurar o foro, a vara da infância e juventude mais próxima da sua residência. Tá. Ela vai se inscrever, vai levar documentos, vai passar por uma entrevista psicossocial com assistente social e com psicólogo. E, eventualmente, o magistrado vai dar uma sentença de habilitação, que aquele pretendente de adoção está habilitado para um determinado perfil de criança que ele vai ter declarado que ele aceita. Quando surgir uma criança naquela vara, sob jurisdição daquele juiz, que se encaixa no perfil daquele pretendente, aquela vara vai consultar pela ordem de inscrição. Então, se o perfil que aquele pretendente deseja é um perfil muito procurado, provavelmente muitas pessoas serão consultadas antes dele, que já estão aguardando há mais tempo. Isso vai gerar muita demora. Quando o perfil dele é mais aberto, ele aceita uma maior amplitude de perfis, ele provavelmente vai ser consultado antes, né? Porque tem menos gente interessada naquele perfil. Se naquela vara não tem ninguém interessado, o juiz parte para o cadastro estadual e depois para o cadastro nacional. Na nossa campanha, essa sistemática vale via de regra. Na nossa campanha, considerando que estão retratadas crianças e adolescentes para as quais já se realizaram essas pesquisas sem sucesso de adotantes, não há essa limitação territorial, quer dizer, o interessado não precisa residir em Santo Amaro ou residir em Tatuapé ou sequer residir na capital. Pode residir em Jaú, em Botucatu ou em qualquer outro lugar. Olhando o nosso site, se interessando, procure a vara de Santo Amaro, procure do Tatuapé, ou pessoalmente, ou por e-mail, ou por telefone. Então vamos deixar o endereço eletrônico. adoteumboanoite.com.br. Ah, bacana isso. adoteumboanoite.com.br. Resolvido? Eu quero agradecer muito a presença do juiz assessor da Corregedoria Geral da Justiça. Nossa. Muito obrigado, Como Rony, pode? pela gentileza. Doutor Gabriel Pires de Campos Sormani. Sormani. Muito obrigado. Muito obrigado por ter obrigado, vindo. Rony. Nós temos um carinho. amigo comum que é nosso amado também aqui, né? O Paulo. Paulo Bonfim. Paulo, meu querido, assiste o nosso programa todo santo dia. Então, um abraço ao poeta. Paulo Bonfim, meu brother, um beijo para você. Quero agradecer a você também, Solange, que é assistente social, Solange Rolo Silveira. Obrigado por ter vindo. E você, Ingrid. Obrigado a você também, Ingrid Cecília Felício. Muito obrigado. adoteumboanoite.com.br. Eu vou dizer, olha, tomara que essas informações possam inspirar muita gente a oferecer uma nova chance para esses jovens.